Bom dia, gente. A gente vai continuar a leitura do livro de Êxodo, que eu comecei ontem, né? E hoje vai ser 1 hora de leitura. E terminamos no versículo 17, capítulo 4, versículo 17. Hoje vamos começar no capítulo 4, versículo 18. Começa assim. Saindo Moisés, voltou para Jetro, né, que a gente tinha terminado assim: toma, pois, este bordão, Deus falando com Moisés na sarça, né? Terminamos ontem isso, essa parte da leitura. Aí Moisés regressa ao Egito. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir, voltar meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. Ontem eu falei alguma coisa sobre Jetro e Reuel, né, que está aqui escrito no 3, capítulo 3, quando ele fala que ele ajudou as filhas de Reuel, né? Reuel provavelmente era o nome de Jetro, e Jetro era uma nomenclatura como se fosse um comandante, e o nome dele era Jetro, mas o nome dele realmente era Reuel. Eu vi, depois eu procurei na internet e achei essa explicação. Sim, o sogro disse: vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés, em Midian. Disse também o Senhor Moisés a Midian, em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Então, as pessoas que estavam querendo tirar a vida de Moisés, que ele fugiu por isso, já estavam mortos, né? Então, tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fez-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endureci o coração para que não deixe ir o povo. Então, aqui a gente percebe que Deus, ele endureceu o coração de Moisés, não, de Faraó, né? Ele endureceu o coração de Faraó. Ele já foi dizendo: olha, faça as coisas na frente dele, mas eu vou endurecer o coração de Faraó. Porque Deus, ele pode todas as coisas, né? Para que o povo não deixe ir. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa aí meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Nossa, muito forte, né? Para Faraó escutar isso aqui. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Encontrou o Senhor e o quis matar. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse, esposo sanguinário por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi, encontrou no monte de Deus, o beijou. Ele foi, encontrou no monte de Deus, o beijou. Disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Então, Arão encontrou-se com Moisés, né? E o beijou. 24, versículo 24 diz: estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. 24. O quis matar. O vaso escolhido de Deus que vai realizar
no mundo, os propósitos divinos, não tem valor nenhum sem o espírito de absoluta obediência em todas as coisas. Aqui se trata da circuncisão, a cerimônia pela qual um filho macho recebia um sinal visível da aliança feita entre Deus e o seu povo. Então aqui a gente vê que Moisés provavelmente não tinha circuncidado o seu filho, né? E por isso ele teve que, a esposa dele teve que tomar essa atitude e lançar nos pés de Moisés. Ele disse: sem dúvida tu és pai, tu és para mim esposo sanguinário. Que não está para mim muito claro essa parte, mas eu vou procurar alguma coisa para poder eu ficar mais, para poder eu entender melhor, né? Então, eu vou estudar mais. Então, Moisés encontrou Arão e o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. Então, Arão falava o que Moisés falava para Arão falar, que era da parte de Deus, né? E fez os sinais na frente de todo o povo. E o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, se lhe vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Então as pessoas aqui creu, né? Depois dos sinais e prodígios que Moisés fez. Então as pessoas creram, né? E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Então, as pessoas, nós, né, seres humanos, nós temos uma tendência muito grande de só crer naquilo que a gente realmente vê, ou que a gente realmente vê o acontecimento mesmo. Só falar, às vezes, a gente não acredita, mas glória a Deus, os que creem no Senhor Jesus, sem terem visto, né? Porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso, no Deus que mandou seu Filho amado para morrer por nós na cruz. Então, glória a Deus que nós não vimos e cremos, né? Glória a Deus. Que a fé é isso, é o firme fundamento das coisas que não se veem, das coisas que se esperam, né? Não se vê, mas se esperam. Então, assim, nós temos essa fé maravilhosa. No capítulo 5 começa, capítulo 5, versículo 1. Moisés e Arão falam a Faraó. Versículo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Exatamente como o Senhor disse. Ele disse que ia repreender, ia endurecer o coração de Faraó. Então, ele realmente endureceu o coração de Faraó a ponto dele dizer essas palavras, né? Eles prosseguiram: o Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: porque Moisés e Arão, porque interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distrais das suas tarefas. Então, aqui o Faraó estava reclamando porque estava distraindo as pessoas, né? As pessoas estavam parando de fazer as suas tarefas. Aí Faraó aflige os israelitas, no versículo 6. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante
não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Então, aumentou aqui o trabalho do pessoal, né, dos israelitas, porque antes ele recebia a palha já pronta para fazer o tijolo, que eu não sei como é que é esse tijolo feito de palha, mas aqui fala palha, fazer tijolos. Então, aumentou, porque eles tinham que buscar essa palha e ainda tinham que fabricar a mesma quantidade que eles fabricavam já com a palha já lá, entregue a eles, né? Então, realmente aqui foi muito dura, que a escravidão muito, muito dura, né? E agrave-se, o versículo 9, e agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se aplique e não dê ouvidos às palavras mentirosas. Então, no versículo 10, então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo, assim diz Faraó, não vos darei palha. Ide vós mesmos e ajuntai palha onde puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito e ajuntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo, acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhe diziam, por que não acabaste nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Duro, né? Como é que iam fazer se ainda tinham que procurar, de buscar essa palha? Muito difícil, né? Então, o comentário aqui diz assim, a ideia era de fazer voltar o simples homem do povo contra os seus próprios líderes e benfeitores, atribuindo a eles a causa da perseguição. Assim, às vezes, Deus permite ao ser humano ser reduzido até ao último grau da miséria para aprender a recorrer ao seu Criador. Muitas vezes nós passamos por situações, né? E até então a gente não recorre a Deus. E quando está na situação bem desagradável, bem no fundo do poço, aí sim clama a Deus, né? Essa é uma característica realmente do ser humano, de só buscar a Deus nas últimas horas. Então, no 15, os israelitas queixam-se de Moisés e Arão. Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo, por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem, fazei tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem culpa. Mas ele respondeu, estais ociosos, estais ociosos, por isso dizei, vamos sacrifiquemos ao Senhor. Então Faraó acreditava que eles só estavam buscando a Deus porque estavam ociosos, né? Não estavam tendo o que fazer, estavam sem trabalhar, por isso estavam querendo ir sacrificarem ao Senhor. Mas isso é proveniente da dureza do coração de Faraó. E depois agora, versículo 18, e depois agora e trabalhai, palha, porém, não se vos dará, contudo dareis a mesma quantidade de tijolos. Continuou do mesmo jeito, não teve jeito, a pessoa foi falar, mas não teve jeito. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia, nada diminuireis dos vossos tijolos da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença do Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram, olhe o Senhor para vós outros, e vos julgue, porquanto nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó, e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse, ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste?
Moisés aqui começa a sentir dó dessas pessoas e começa a questionar: por que, Senhor? Por que o Senhor fez isso? Né? Por que o Senhor afligiu essas pessoas? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste ao teu povo. Então Moisés aqui está falando que desde que chegou, as pessoas estão sendo subjugadas, né? Estão sendo cada vez mais escravizadas, e o Senhor nada fez. Aí começa o capítulo 6, o versículo 1, dizendo: Disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Amém? Deus Todo-Poderoso, mão poderosa. Deus promete livrar os israelitas. Capítulo 6, versículo 2. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Glória a Deus. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitarão como peregrinos. Ainda ouvi gemir dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Glória a Deus. Como eu já falei lá no começo, não é que Deus tenha esquecido da aliança dele de forma alguma. Deus não esquece o que promete. Mas tinha o seu tempo, né? Tudo era no seu tempo, tudo no tempo de vida, no tempo realmente de Deus. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Diz Israel: eu sou o Senhor. E vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Aleluia. Aqui no comentário diz: tomar-vos-ei. Esta é uma conclusão natural do ato de resgatar, mencionado no versículo anterior. É importante notar que o Antigo Testamento inteiro baseia toda a ética e moralidade, a política e a fé do povo de Israel no soberano ato de Deus em resgatar um povo particularmente seu, né? Amém. Ao versículo 8. E vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Falou mais o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Moisés foi de novo a Faraó. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. Então, aqui Moisés já coloca também outra questão, né? Porque se os filhos de Faraó, os filhos de Israel, que ele foi para tirar do Egito, não estavam acreditando em Moisés, não estavam dando ouvido a Moisés, como é que Faraó ia ouvir Moisés, né? Então, essa questão é levantada por Moisés para com Deus. E aqui no versículo 9, ele fala: desse modo falou Moisés ao Senhor. Falou Moisés aos filhos. Então, falou Moisés aos filhos, né? Ânsia de espírito, a explicação de ânsia de espírito. A escravidão é cruel, mas muito pior é a amargura com que o povo encara o sofrimento.
É este estado mental que priva muitas pessoas do consolo das promessas de Deus. Os escolhidos rejeitaram a palavra. Se o faraó, um pagão, atender, é por um milagre da parte de Deus. Versículo 13, que ele fala. Não, Deus falou, né? Vai com o faraó. E Moisés foi e disse, mas Senhor, eu não sei falar bem. Aí ele disse, não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhes deu o mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Então ele fala assim, 14. São estes os chefes das famílias, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom, Camim. São estas as famílias de Ruben. Aqui já começa a genealogia de Moisés e Arão, certo? Versículo 14. Capítulo 6, versículo 14. Chefes de famílias, depois de Moisés ter fielmente testificado perante Faraó e perante o povo de Israel a respeito da mensagem de Deus e depois de ter percebido as reações negativas de ambos, estava pronto em sã consciência a obedecer à voz de Deus e confiar nas suas promessas reiteradas no versículo anterior, já que a decisão estava firmada. Cabe agora uma definição sobre quem era este Moisés, antes de proceder com a história. Então, aqui vai falar sobre a genealogia de Moisés e de Arão, para que possa ficar bem claro, né, quem era Moisés, né, na história de Israel. Então, Ruben é o primeiro filho de Jacó, que depois o nome dele foi mudado para Israel, por isso que fala aqui o primogênito de Israel, né, Ruben. Enoque, Palu, Esrom, Camim, são estas as famílias de Ruben. Então, esses são os nomes dos filhos de Ruben, que é o primogênito de Israel. Os filhos de Simeão, Jemuel, Jamim, Aode, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. São estas famílias de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações, Gerson, Coate e Merari. E os anos de vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Lebine e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Arão, Isá, Hebron, Uziel, e os anos de vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari, Mali e Muzi, são estas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu a Arão e a Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. Então, aqui nós vemos que os pais de Moisés é Arão e Joquebede. Isso? E eles, Arão é filho de Merari. Isso? Os filhos de Merari, Madi e Moés são essas famílias, não. O filho Arão, cadê Arão? Onde está Arão? Os filhos de Simeão, Gerson. Os filhos de Simeão, Jemuel, Oade, Jaquim, uma das famílias. São 7 os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações, Gerson, Coate e Merari. E os anos de vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson, Lebine e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate. Pronto, é filho de Coate. Arão é filho de Coate, que Coate é filho de Gerson. Certo? Então, e Gerson é filho de Levi. Então, Coate gerou Arão, e Arão tomou por mulher Joquebede, que é sua tia, e ela lhe deu
Arão e Moisés. E os anos de vida de Arão foram 137 anos. Os filhos de Issá, Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel, Misael, Elzafá e Sitri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nazon, e ela lhe deu à luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assi, Elcana e Abisaf, são estas famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz de Finéias. São estes os chefes das suas casas, segundo as suas famílias. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas hostes. São estes que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. Então aqui nós vemos de onde veio Moisés e Arão, veio da família de Levi, da tribo de Levi. Então continua, Moisés fala novamente a Faraó. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: eu não sei falar bem, como, pois, me ouvirá Faraó? De novo, Moisés falando que não sabe falar bem. Ele já falou, essa já é a terceira vez que Moisés fala que não sabe falar, que não fala bem, né? Então, disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Deus já tinha falado que Arão ia falar, mas Moisés queria ter certeza se realmente era Arão que era para falar, se era ele. Então, tu falarás sobre tudo que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Aleluia! Então aqui nós vemos que Deus, ele realmente endureceu o coração de Faraó. Ele queria que realmente as pessoas pudessem ver os sinais, que pudessem ver o quanto ele era poderoso para fazer muito mais do que as pessoas poderiam imaginar, né? E aqui ele fala, o comentário: endurecerei. Os corações dos homens estão debaixo da autoridade soberana de Deus. Os corações dos seres humanos estão debaixo da soberania de Deus, né? A resistência de Faraó era a causa dos sinais e das maravilhas pelas quais Deus se revelou de maneira inesquecível ao seu povo. Não só ao seu povo, como até para nós também, né? Ficou na história gravado quanto Deus é poderoso, quanto ele pôde fazer, o quanto ele pode fazer, né? Então, o endurecimento é um salário do pecado, da rebelião contra a mensagem de Deus, lentamente tirando do incrédulo a capacidade de se converter. E por isso que cada pessoa que escuta o convite do Evangelho nunca deve protelar a sua aceitação da salvação que Cristo oferece a todo aquele que crê. Amém? Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grande manifestação de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito, e tirar do meio deles os filhos de Israel. Então aqui Deus estava prometendo, né, que com mão poderosa ia tirar o povo do Egito.
Saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Então, aqui, a resistência de Faraó era a oportunidade para a sua nação inteira perceber que Deus existe em soberania e poder, amor e compaixão para proteger os que apelam para Ele. Então, nós entendemos que Moisés é uma espécie de Cristo, né? Que ele veio para libertar o povo de Israel e Cristo veio para salvar-nos, né? Da perdição eterna. Então, nós éramos escravos do pecado e agora nós temos um Senhor e Cristo, né? Que nos resgatou, que nos comprou com seu sangue. Glória a Deus. Então, assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão. Quando Faraó vos disser, fazei milagres, que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então, aquilo que Deus mostrou a Moisés lá no começo do livro, né? Como ele devia fazer, aqui ele está falando agora para ele fazer. Vou ler de novo. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, certo? Deus falou a Moisés e a Arão. Quando o Faraó vos disser, fazei milagres, que vos acreditem, dirás a Arão. Quer dizer, quando o Faraó pedisse fazer milagre para poder acreditar, né? Aí, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão. Tomai o teu bordão e lançai-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e lhe se tornou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Eita! Já pensou que coisa, né? Uma coisa que Deus mandou Moisés fazer, os sábios também fizeram. Pois lançaram eles, cada um, seu bordão, e eles se tornaram em serpente, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia o coração do Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Então, mostrou o seu poder, nosso Deus mostrou o seu poder, mas mesmo assim Faraó não continuou endurecido, né? E acreditou também que os outros também podiam fazer. Foi como ele chamou os magos, os sábios, e os sábios também fizeram a mesma coisa. Jogaram o bordão e também se transformou em serpente. Só que a serpente de Arão comeu as outras serpentes. Ainda no capítulo 7, versículo 14. Primeira praga, as águas tornaram-se em sangue. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir ao povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele, na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou serpente, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa aí o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor, com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas
do Egito, sobre os rios, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Nossa, muito tremendo, quer dizer, ia ficar sem água totalmente. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve um sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa, nem ainda isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. O Senhor feriu as águas, né? Versículo 18. O rio tão adorado, logo se tornou objeto de nojo, pois nada neste mundo tem valor sem a bênção de Deus. Amém? Vasos. Não se trata de algum fenômeno natural pelo qual as águas do Nilo ficaram coloridas por terra vermelha, como muitos pensam, pois os vasos guardados nos lares também sentiram o cheiro de sangue, o efeito do sangue, que tinha o fito de revelar o poder de Deus. Até as águas que estavam em casa se transformaram em sangue. O 20 diz: Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhe tinha ordenado. Fizeram. A praga foi ameaçada, pronunciada e só agora posta em execução, segundo a ordem divina. À vista. O motivo do milagre era ensinar os líderes civis do Egito a respeitarem mais a Deus do que aos homens. Fizeram a mesma coisa. No 22 diz que os magos fizeram a mesma coisa. Qualquer sinal de religião falsificada é desculpa suficiente para os ímpios recusarem a verdade. Como é que não tinham poder para sanar a praga? Só copiá-la, aumentando-a. Um bom teste para a qualidade da religião é ver se soluciona o problema ou se cria maiores dificuldades humanas. Este capítulo nos ensina sobre o poder soberano de Deus e sobre o seu direito de exigir a obediência humana. Aqui podemos ver as punições se acumulando à medida que o ser humano resiste às mensagens de Deus. Lemos das limitações das falsas religiões que tentam imitar a verdade para poderem conquistar os fiéis. E podemos ver a separação que Deus faz entre seu povo e o mundo que recusa aceitar a sua palavra. Amém? Agora vamos começar o capítulo 8, que diz: segunda praga. Os rios feridos foram a primeira praga, e agora a segunda praga é a praga de rãs. Depois disso, o Senhor a Moisés: Chega-te a Faraó e dize: Assim diz o Senhor: Deixa aí o meu povo, para que me sirva. Se recusares, deixar ir o meu povo para que me sirva. Se recusares, deixá-lo ir, eis que castigarei com as rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e as casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. Então,
Ia ter rãs por todos os lugares, da casa, na cama, no fogão, em todos os lugares iam ter rãs, né? As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram as rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Ele já tinha rãs e os magos fizeram mais. Chamou Faraó a Moisés e Arão e lhe disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: Digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retira para ela respondeu: amanhã, para que sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor, nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti, e das tuas casas e dos teus oficiais e do teu povo ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-se em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Glória a Deus, né? Porque o nosso Deus, ele é fiel e ele cumpre a palavra dele, né? O que ele disse realmente está sendo cumprido. Terceira praga, piolhos. Disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão: estenda o meu bordão e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra. E houve muitos piolhos nos homens e no gado, todo o pó da terra se tornou em piolho por toda a terra do Egito. Nossa, consigo imaginar isso aqui, muito piolho pela vida, pelo mundo todo, por todo canto. Nossa, muito. Essa praga era a resposta imediata à desobediência de Faraó. A terra contaminada pelos corpos das rãs seria uma ótima fonte de piolhos, mas mesmo assim seu aparecimento súbito será reconhecido como um inegável milagre. Mas mesmo assim, seu aparecimento súbito seria reconhecido como um inegável milagre. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não o puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Aqui nós podemos ver cada vez o poder de Deus, né? O poder de Deus trabalhando sempre. Quarta praga, as moscas. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apressa-te a Faraó, eis que ele sairá às águas. E diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: deixa aí o meu povo para que me sirva.
Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de mosca sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Nossa, muito. A gente tem um pouquinho de mosca em casa, já foi aperreada, mas não enxame. Naquele dia separarei a terra de Gozém, que foi a terra que Jacó ficou, em que quando Jacó foi para o Egito, né, encontrar com José, ficou nessa terra, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. Olha só que maravilha. Então, Deus mandou o enxame de moscas só para os egípcios. As pessoas que eram israelitas, né, os israelitas, não iam ter moscas. Muito maravilhoso. Farei destruição entre o meu povo. Farei distinção, desculpa. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide, ofereci sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecemos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: Deixai-vos ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor, vosso Deus, no deserto, somente que, saindo, não vades muito longe. Orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés: Eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca, mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o seu povo. Então, Faraó continuou com o coração endurecido, dizia as coisas e não cumpria, né? Bem complicado. O versículo 9 começa: quinta praga, peste nos animais. Disse o Senhor a Moisés: Apresenta-te a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa aí o meu povo para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte. E todo o rebanho dos egípcios morreu, porém do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que o rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Continuou duro. Sexta praga, úlcera. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Apanha mãos cheias de cinza de forno. Aí Moisés atira para o céu diante de Faraó.
Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanha a mão cheia de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará um tumor que se arrebente em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou para o céu e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então, continuou o Faraó endurecido, né? Aqui no versículo 9, ou no versículo 7, diz: porém, o processo de rebelião contra Deus se desenvolveu de tal maneira que Faraó nem mais precisou de motivos, nem de desculpas para recusar deixar ir o povo de Deus. Assim também cada parábola de Jesus dava mais sabedoria para aqueles que quisessem ouvir. Confundia cada vez mais aqueles que apenas presenciassem suas pregações por curiosidade. Então, aqui a gente pode ver a diferença de quem realmente escuta a palavra de Deus com temor, né? E quem escuta só por escutar. Tá passando, vou escutar, mas não vou encucar, não vou colocar no meu coração. Então, essa aqui é a diferença. E agora chegou a 7ª praga, chuva de pedras. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apressa-te a Faraó e apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa aí o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibais que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência teria sido cortado da terra. Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-los ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo, e não se recolherem a casa, em caindo sobre eles a chuva de pedra, morrerão. Tremendo, né? Para que saibais, as pragas de chuva de pedra é especificamente descrita como sendo um sinal de autoridade soberana de Deus. E é justamente na história desta praga que sabemos que um grupo de oficiais egípcios temia a palavra do Senhor. A misericórdia de Deus sempre está ao alcance dos homens. Glória a Deus. O versículo 15 diz: pois já eu poderia ter estendido a mão, cortado da terra. As mesmas pragas que tanto dano causaram podiam ter sido concentradas em torno da pessoa de Faraó para eliminá-lo da terra, mas o rebelde recebe permissão para sobreviver e assim deixar para a posteridade um exemplo sobre o que acontece com o chefe, embora de um grande império quer endurecer-se a si mesmo, restituindo assim a Deus, que este propósito sentiu efeito. Temos prova em 1 Samuel 4:8, onde se procede que 400 anos mais tarde os filisteus ainda guardavam esta história.
Então, essa história realmente ela ficou marcada, né, nos corações, nas nossas mentes. E aí ele vai aqui. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedra, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão sobre o céu, e cairá chuva de pedra em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. Então a gente percebe aqui que Deus ele não poupava nada, nem as ervas do campo, nem os animais. Caía mesmo, né, a praga sobre toda a terra. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuva de pedras e fogo. Desceu sobre a terra e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. De maneira que havia chuva de pedras e fogo misturando com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedra feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedra toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gozém, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Que Deus maravilhoso, né? Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhe disse: Esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e a chuva de pedra. Eu vos deixarei ir, não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: Em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras. Já não haverá chuvas de pedras. Para que saibais que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga, e o linho em flor. Porém, o trigo e o que centeio não sofrerão dano, porque ainda não haviam nascido. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade, e estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a chuva de pedra, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Amém? Vamos ficar por aqui hoje. Amanhã, dia 7/7, vamos ler a partir do capítulo 10. Amém? Deus abençoe, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.